Meus irmãos, eu quero refletir um pouco sobre essa pergunta. Qual posição os cristãos devem fazer suas orações? Eu sei que parece uma pergunta muito simples, contudo, ainda existem dúvidas a respeito disso, pois alguns cristãos defendem a ideia que nós devemos orar somente de joelhos. Mas será que a Bíblia ela dá fundamento para esse pensamento? Será que nós devemos defender realmente isso? Será que somente de joelhos, somente aquelas orações que são feitas de joelhos, Deus atende? Orar sentados, ou em pé, deitados, será que isso é pecado, é falta de respeito? Pois bem, então vamos ver alguns exemplos que a Bíblia nos apresenta. Na Bíblia, nós vamos encontrar pessoas que oravam ou oraram de pé. Aqui nós temos o exemplo de Abraão, ele orando de pé, em Gênesis capítulo 24, versículos 12 a 14. Nós temos o exemplo que o apóstolo Paulo ele escreve a Timóteo, falando que deveriam orar levantando as suas mãos. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Nós temos o exemplo da oração de joelhos. Um homem que sofria de lepra, ele vai encontrar Jesus e fica de joelhos e pede que o Senhor Jesus conceda a graça da cura. E a sua oração, o seu pedido, ele faz de joelhos. Nós encontramos também o exemplo do próprio Senhor Jesus, que olhando para cima, ele começa uma oração, João 17:1, ele ora ao Senhor, nosso Deus, o Deus Pai. Nós temos também o testemunho do próprio Moisés, em Êxodo 34, versículo 8. Ele ora ao Senhor, ele se prostra diante de Deus e faz a sua oração. Encontramos o testemunho do profeta Elias. Ele coloca a cabeça entre os joelhos e ora ao Senhor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 42. Nós temos o exemplo do publicano, que ora batendo no peito. Lucas, capítulo 18, versículo 13. E por último aqui, encontramos o testemunho de Daniel, que ele ora com as janelas abertas, voltadas para o templo. Daniel capítulo 6, versículo 10. Existem outros exemplos que nós poderíamos aqui citar. Contudo, acreditamos que inicialmente esses exemplos são suficientes e nós podemos entender que não existe na Bíblia um mandamento que todos os cristãos devem orar somente de joelhos. Não. O mais importante não é a posição do nosso corpo, porque muitas vezes não há possibilidade da pessoa orar de joelhos ou orar sentado. Isso vai depender de cada contexto, de cada situação. O mais importante, meus amados irmãos, é a posição do nosso coração. Que o nosso coração, no momento das nossas orações, tenha uma posição de humildade, de dependência, uma atitude de adoração, de humildade diante do Senhor, de reverência, de respeito, para que possamos fazer as nossas orações segundo a palavra de Deus. Que Cristo nos abençoe e nos guarde, e que Ele nos faça orar, que Ele nos ensine a orar, que tudo seja feito para a glória do nosso Deus.